boa tarde a todos. Hoje damos início à defesa final de TCC2 do aluno Gabriel Marques Tiberon. Gostaria de agradecer a presença dos membros da banca, o Eduardo Ribas, lá do LinkedIn, o professor Tiago Alves, aqui da UNB-FGA, nosso membro interno, e também agradeço a presença da plateia, dos convidados do Gabriel. Acho que tem os familiares aí, né, Gabriel? E nesse trabalho ele funciona em 3 etapas, né? Então a primeira etapa é a defesa do Gabriel, que dura ali 20 minutos, tem 20 minutos para fazer a apresentação do trabalho. Depois passamos para a etapa de arguição da banca e alguma consideração da plateia também, se assim desejar. E por fim a gente faz a etapa de deliberação da banca, e essa parte aí não é gravada, que a gente volta com a menção da banca. Então, Gabriel, você tem 20 minutos para fazer a sua apresentação. A palavra está contigo. Boa tarde a todos. Eu sou o Gabriel, fui orientado pelo professor Bruno Ribas e vou apresentar aqui para vocês o trabalho sobre banco de dados em grafos com uma conversão para restrições pseudobooleanas. Então, os pontos principais que vão ser abordados é a motivação do trabalho, o objetivo, depois um referencial teórico e trabalhos correlatos, a formulação e as consultas e por fim, os experimentos e resultados. Então, a motivação desse trabalho se deu por um artigo e alguns, fóruns do LinkedIn, que descrevem o banco de dados Liquid, que é um banco de dados, em grafo, e lá, o LinkedIn é uma empresa uma rede social de relações profissionais. Então, aqui eu trouxe uma imagem de exemplo, ali onde, vocês podem observar aqui que tem um segundo aqui, que isso é uma conexão de segundo grau, que isso seria um amigo de um amigo, uma conexão de uma conexão. E, nesses artigos, eles, relatam que as consultas dessas conexões de amigos de amigos, elas não são tão eficientes. Então essa foi a motivação inicial do trabalho desenvolvido. Então, o trabalho tem por objetivo, transcrever o grafo para restrições pseudobooleanas e, dessa forma, realizar consultas sem precisar fazer, interpretações, né, dos grafos, só adicionando algumas restrições. E, posteriormente, são feitas as análises desses resultados. Então, como referencial teórico, nós temos aqui os grafos e o princípio de Sachs. Então, os grafos, um grafo é basicamente uma dupla de vértice e aresta, onde o vértice são os pontos que gravam as informações, e as arestas são as conexões entre um vértice e outro, e eles são um conjunto de V em V, um subconjunto de V em V. Algumas principais operações do grafo são as buscas, né, as 2 principais são a busca em largura e busca em profundidade. E agora para falar um pouco sobre SAT, temos 3 pontos principais, que são a lógica proposicional, a forma normal conjuntiva e o princípio de satisfatibilidade. Então, a lógica proposicional, ela traz ali primeiro as proposições, que são afirmações, como por exemplo, está chovendo. Os operadores, que são, os conectivos, no caso de implicação, conjunção ou disjunção. E sentenças que são, conjuntos de proposições e operadores, como, por exemplo, aí, se está chovendo, então o céu está nublado. A forma normal conjuntiva, ela é um conjunto de proposições que que está nesse formato de conjunção de disjunções, ou seja, um e de ous. Então, como tem nesse exemplo P ou Q e P ou não Q. Isso, está na forma normal conjuntiva. E aqui nós temos o princípio de satisfatibilidade, que os problemas estão na forma normal conjuntiva, são problemas do tipo NP completo, e eles podem ser utilizados com números inteiros ou também, números reais. Então essa comparação, as variáveis elas assumem valores, booleanos de 0 ou 1,
mas essas comparações podem ser feitas com números inteiros ou reais. Como trabalhos correlatos, nós temos dois: um que trouxe uma base teórica para abordar o problema, e a outra que traz a motivação do trabalho que foi desenvolvido. Então, aqui o trabalho do Oliveira e Ribas, temos eh, alguns operadores que são citados, no caso, o operador choose e o operador de neighbors, né, que são os vizinhos. Então, no artigo ele descreve esses operadores numa CNF clausal, que, no choose ate, por exemplo, se for um choose 1, a as arestas do grafo que devem ser valoradas como verdadeiras são apenas uma pode ser valorada como verdadeira, então um choose H, apenas H, arestas podem ser valoradas como verdadeira para esse operador ser verdadeiro. E já para o operador de vizinhos, ele basicamente é o conjunto de vizinhos, então aqui embaixo temos um exemplo, onde os vizinhos de J são I, X e T. Aqui na parte do artigo sobre o banco de dados Liquid, temos a estrutura e as consultas, que é um artigo descrito pelo pessoal de dentro do LinkedIn. Então, eles descrevem que o banco de dados, no banco de dados as relações são iguais e de primeiro grau, as travessias de arestas são em tempo constante, os resultados das queries, das consultas, né, são um subgrafo e as alterações nas estruturas desses vértices são em tempo constante. E as consultas feitas nesse banco de dados são feitas utilizando uma linguagem, que é a Datalog, ou Datalog-like, né, e tem uma estrutura parecida com as restrições que são utilizadas, que nós utilizamos, assim, para desenvolver essa formulação. Então, aqui a formulação que foi feita, temos, 3 pontos principais, são o operador choose, o mapeamento das variáveis e as restrições de consulta. Então, o operador choose, nós fizemos uma transcrição dele para conseguir escrevê-lo em, restrições pseudobooleanas. Então a fórmula que chegamos foi essa, onde o n é o número total de conexões de um vértice, o AI é a aresta que está sendo mapeada, e o nzinho é o número de arestas que devem ser escolhidas. Então, essa parte de cima e a parte de baixo, elas restringem para que as arestas escolhidas, estejam sempre dentro do intervalo esperado, desejado. Então, no mapeamento de variáveis, temos que cada vértice tem 4 categorias possíveis, que seria o C0, que é um choose 0, o inicial, passagem e final. Então, cada vértice tem 4 variáveis correspondentes. E as arestas, cada aresta tem apenas uma variável correspondente. Então, aqui para garantir que cada vértice tenha uma e apenas uma categoria, nós temos essas duas fórmulas, onde, por exemplo, se ele for categorizado como um choose 0, para essas duas fórmulas serem satisfeitas, a categoria de passagem inicial e final tem que ser 0, senão essa cláusula aqui não seria verdadeira. E são duas cláusulas justamente para fixar, esse valor e ele, ser representado em apenas uma categoria, cada nó. Então aqui, para o operador choose 0, como vimos anteriormente, né, o comportamento desse operador choose, ele afirma então que nenhuma aresta será valorada como verdadeira. Então, se aqui na primeira fórmula, por exemplo, ele for classificado como choose 0, então aqui seria 1, e a soma das arestas aqui não faria com que ele,
restringisse, né, essas arestas, mas com o aditivo dessa restrição de baixo, que faz, o número de arestas negado, com o choose zero negado, somando com a negação das arestas, torna isso daqui, torna essa restrição efetiva. Então, se o choose zero for verdadeiro, então nenhuma aresta vai ser, valorada como verdadeiro. Aqui para o mapeamento para a categorização de inicial e final, ela segue o mesmo padrão. Então, se um nó ele for dado como inicial, uma aresta tem que ser dada, como verdadeira, apenas uma. Porque, se você for fazer, por exemplo, um caminho, então se você tem um nó inicial, ele tem que ter alguma aresta para onde ele consiga chegar a outro vértice. Então essas 2 fórmulas, elas garantem que apenas uma aresta será escolhida, para os nós categorizados como iniciais, e o mesmo ocorre para os nós categorizados como finais. Seguindo a mesma lógica para os nós de passagem, temos que, 2 arestas têm que ser escolhidas para essa categoria de vértice. Então, se um vértice é categorizado como passagem, 2 arestas têm que ser valoradas como verdadeira, que seria uma aresta que chegaria até esse nó e uma aresta que sairia desse nó para o próximo. Então isso define um nó de passagem. Aqui para as consultas, temos, 3 consultas principais, que são a conexão de primeiro grau, o caminho e os amigos de amigos. Então, para a conexão de primeiro grau, dado um nó inicial U, basta definirmos que o inicial de U é verdadeiro, então isso daqui seria uma restrição que força a categorização desse nó U como verdadeiro. E isso já define que as outras categorias não são possíveis para esse nó. E essas outras 2, restrições, garantem que não há nenhum nó de passagem. Então, essa consulta de conexão de primeiro grau seriam, partindo de um nó, quais nós eu consigo chegar sem nenhum nó intermediário. Então, aqui nós garantimos que não há nenhum nó intermediário, ou seja, nenhum nó de passagem. Então, essas restrições definem uma pesquisa, uma consulta de conexão de primeiro grau. As consultas de caminho, basta definir, as consultas de caminho de um nó U até um nó W, basta definir o nó U como inicial e o nó W como final, e jogando esse conjunto de restrições para um resolvedor, ele já consegue, realizar esse caminho entre um nó e outro. E para encontrar o menor caminho, basta minimizar o número de nós que foram usados como passagem. Então, algum resolvedor alguns resolvedores, por exemplo, o que nós utilizamos, que é o CLASP, ele possui já essa característica de poder adicionar na cláusula, uma minimização. Então nós minimizamos a quantidade de nós do tipo passagem, para que ele encontre o menor caminho entre o nó U e para fazer isso para grafos que possuem pesos nas arestas, basta fazer uma minimização de levando em conta os pesos, né, então minimizaria a soma do peso vezes a aresta que possui aquele peso. Então minimizando isso, se encontra o menor caminho de grafos com pesos nas arestas. As consultas de amigos, aqui nós chegamos então no que o trabalho, se propôs inicialmente, né, a tentar, trazer uma nova abordagem. Então temos aqui que precisamos definir então o nó inicial U, que é o nó que queremos encontrar, a conexão de conexão, e igualmente o da conexão de primeiro grau, nós definimos que deve haver um nó intermediário, porque a a pesquisa de amigos, deve ter um nó que seja intermediário. Então essa consulta ela conseguiria nos trazer apenas um nó amigo de amigo, o que nem sempre no geral, assim, não é o que se espera, ter, né, apenas um. Então nos traz a enumeração de modelos.
Então, tendo o conjunto de modelos tendo o conjunto de restrições que já foi descrito, o conceito de enumerar modelos é trazer uma combinação de valores dessas variáveis para que se encontre todas aquelas combinações que tornam o modelo satisfatível. Então, todas aquelas combinações que fazem que conseguem tornar aquele conjunto de restrições possível. Então, o resolvedor que nós usamos foi o CLASP. Ele possui essa característica, então aqui, esse é o uma rodamos para fazer essa enumeração. Então temos aqui uma flag 0, que ela pode ser usada também com "-m", que é a numeração de modelos que vão ser procuradas, né. Então o 0, são todos os modelos possíveis. Esse quiet igual a 2 é para ele não exibir todos os resultados, para economizar, o espaço mesmo no terminal, para podermos visualizar melhor. E esse "-t12" é para ele utilizar 12 threads, que a máquina que nós utilizamos tem, consegue fazer até 16, e nós utilizamos 12 para tentar paralelizar aí a resolução. E por fim, aqui é o nome do arquivo que contém essas restrições. Então aqui nós temos 2 exemplos de rodando o CLASP para resolver um modelo. Então essas pesquisas foram de amigos de amigos. Então aqui ele encontrou apenas um, que é rodando o CLASP normalmente, sem nenhum argumento. Então ele fala aqui que tem mais de um modelo, aqui ele coloca models mais um, e essa aqui é a resposta que ele traz das variáveis. E aqui rodando com essas características, ele mostra aqui que existem 3 modelos, só que ele não exibe todos por causa dessa flag quiet igual a 2. Mas, sem ela, ele listaria todas as possibilidades desses 3 modelos. Então aqui chegamos aos experimentos. Os grafos foram baseados na média de conexões de primeiro grau de usuários do LinkedIn. Isso foi extraído do próprio site do LinkedIn, de um fórum deles. Então, essas informações são de 2018. Temos que a maior proporção é de 0 a 300 conexões. Então, os grafos gerados foram baseados nessa quantidade de restrições, de 0 a 300. Então, temos ali que foram gerados grafos aleatórios, levando em conta de 200 a 300 conexões por vértice, fora esse de 100 vértices, que não teria como, não seria possível. E geramos então 100, 500, 750, 1000 e 10.000 vértices nos grafos de teste. Aqui tem até 2 errinhos aqui que trocamos ali, mas eles seguem essa lógica aqui. Então o total de arestas são esses aqui, e as arestas por vértice são esses valores aqui. Então dá para ver que há uma escala de variáveis relativamente grande, assim, porque cada vértice possui 4 variáveis de categoria. Então a cada vértice que adiciona são 4 variáveis a mais, e as restrições são essas aqui que estão listadas, o número de restrições. Então a máquina de testes foi uma máquina da UNB que foi utilizada, a Chococino na GPU-1. Então ela possui um AMD Ryzen, com 8 núcleos e 32 gigas de memória RAM. Então os resultados aqui, temos a criação de restrições. Então, essa primeira execução é para ele fazer o mapeamento genérico do grafo. Então ela tem um tempo ali considerável para mapear esse grafo. Porém, quando vamos fazer as consultas, que é só adicionar nesse conjunto de restrições já pré-estabelecido aqui, né, na primeira vez que rodamos o programa, ele tem uma queda drástica nos tempos de adição dessas consultas. Então aqui temos a consulta do tipo menor caminho. Ela traz aqui as informações do tempo que leva para o resolvedor
trazer a resposta de menor caminho, minimizando os nós de passagem, e aqui o tempo que leva para gerar essas restrições, que é um tempo desprezível. Então, aqui temos as consultas do tipo amigos de amigos, onde foi implementado um método tradicional para comparação com o modelo que foi desenvolvido, então ele é só um for aninhado, e pode-se perceber que o tempo que o modelo proposto leva é um tempo, que ainda não consegue bater o tempo do método tradicional, porém, aqui em verde, nós podemos ver o tempo que leva para gerar essas restrições. Então ele dá margem para uma possível otimização do resolvedor, como um trabalho futuro, para tentar melhorar esse desempenho. Então, com isso foi possível ver que é possível fazer esse mapeamento genérico de um grafo em restrições pseudobooleanas. O desempenho ele ainda não é melhor do que o método tradicional, porém isso se dá também pela enumeração de modelos, que deve tratar todas as combinações, né, de valorações. Ele traz até, respostas, muito repetidas também, visto que ele não interpreta as variáveis, então ele pode trazer a mesma resposta mais de uma vez, e isso também traz uma queda de desempenho e pode ser, otimizado futuramente. Eh, Podemos utilizar, fazer também, consultas, em Datalog, que é a linguagem usada para acessar o banco de dados, para o Datalog já, trabalhar com essas restrições, por trás, né. E também pode ser feito análise para realizar outros tipos de consultas e operações. Então, agradeço ao tempo de todos, agradeço a presença de todos também. Muito obrigado.